Essa é a aula. Olá, essa é a aula 3 da Monitoria de Programação Computacional, onde continuaremos o assunto. Entraremos agora em sequência e tempo. Um programa é executado linha por linha, executando as operações do programa uma após a outra. Com o tempo, a variável pode ser atualizada ou seu conteúdo pode mudar. Então, o que acontece na primeira linha com uma variável pode ser alterado na terceira linha, digamos assim, ou na quinta, na segunda, seja em qual linha for. E não interfere por quê? Porque, como já foi falado, o programa é executado linha por linha. Ou seja, ele lê linha por linha. Se tiver algum erro, ele vai identificar o erro na linha que está o erro, né? Por não rodar o programa inteiro de uma vez, né? Por ser executado linha por linha. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma alteração na variável dívida. E aí, na primeira linha, né, tem dívida igual a 0 e compra igual a 100. E após isso, né, na terceira linha, dívida, ele vai ser alterado para dívida mais compra. E aí, compra será alterado para 200. E aí, dívida, de novo, alterado para dívida mais compra, na verdade, repetido, né? E aí, compra recebe 300, dívida recebe dívida mais compra, compra recebe 0 e dívida recebe dívida mais compra mais uma vez. E no final de tudo, na última linha, dá o print em dívida. O que é que está acontecendo, né? Toda vez que eu digo que dívida recebe dívida mais compra, eu estou atualizando o valor da dívida. Como também estou atualizando o valor da compra, né? Essa segunda linha, compra vale 100. E aí, dívida está recebendo dívida mais compra. Quem é dívida? 0. E quem é compra? 100. Então, 0 mais 100 dá 100. E assim acontece nas outras linhas, né? Compra recebe 200, aí aqui fica 200 mais 100 dá 300. Compra recebe 300, aí fica 300, que já está, né? Na variável. Mais 300 dá 600. E aí, compra recebe 0, não varia em nada e continua 600. E quando dá o print, também retorna os 600, né? Aqui, para ficar mais claro o que é que está acontecendo. Eu tenho 9 linhas. Esse meu programa, ele tem 9 linhas. E aí, na primeira linha, eu tenho a dívida, né? Que inicialmente é 0. Na segunda linha, a compra, eu fui lá e comprei R$ 100 de coisa. Na terceira linha, eu atualizei minha variável dívida para a dívida mais compra. Então, se eu somar esses valores anteriores, né? 100 mais 0 eu vou obter 100. Então, minha dívida vale 100. Fui lá e comprei mais 100, mais R$ 200. E aí, minha dívida agora vai valer quem? 200, que é o que eu comprei agora, mais o que eu já estava devendo, que era 100. Pronto, e aí eu tenho 300 na minha dívida. Então, dívida agora vale 300. Ou seja, eu estou sempre atualizando minha variável dívida e minha variável compra. Agora eu fui lá e comprei 300. Eu já estava devendo 300. Quando eu somo 300 com 300, né? Eu fico com 600. Então, minha dívida está em 600. E eu não comprei mais nada. Então, no final de tudo, eu fiquei devendo, ficou como dívida 600. Aqui a gente vai ver o programa sendo executado, né? Só para a gente confirmar aquilo que a gente já havia visto, que é o valor que vai dar 600. E agora a gente vai entrar no assunto que se chama entrada de dados. Entrada de dados é o momento em que um programa recebe dados ou valores de um dispositivo de entrada, o teclado, por exemplo. A função, né, que é utilizada para que isso aconteça é a função input. E ela é utilizada para solicitar dados dos usuários, como a gente já falou. Bom, nesse exemplo, né, é o exemplo que a gente vai mostrar como usa a função input. A função input ela é usada dessa forma como vocês estão vendo. X recebe qualquer variável, na verdade, né? Aqui a gente usa a variável x, recebe input, que é justamente o que vai fazer com que solicite dados do usuário, digite um número e vai pedir para dar o print no número. Lembrando que essa mensagem que está entre aspas, ela vai ser o que vai ser mostrado para o usuário, ou seja, vai ser mostrado para o usuário justamente digite um número. E ele vai digitar um número. E vamos dar o print nesse número que ele digitar.
E aí, nesse segundo exemplo, temos nome, né? Recebe o input, digita o seu nome. E aí, aqui a gente vai dar um print, você digitou, usa as chaves para poder usar o format, que nesse caso o formato se faz necessário, porque a gente não sabe o que o usuário vai digitar, qual nome ele vai digitar. Então não tem como a gente dar um print lá já na frase pronta. Por isso a gente utiliza o format para que, independentemente do que o usuário digitar, de qual nome o usuário digitar, seja acrescentado nessas duas frases onde a gente vai dar o print. Aí, uma pequena observação. A função input ela sempre retorna valores do tipo string, mesmo que apenas número seja digitado. Ou seja, nesse primeiro exemplo, foi digitado o número 5. Porém, a função input ela entende que é um string, que é uma cadeia de caracteres. Por isso, existe a conversão. Então, conversão da entrada de dados. Usaremos a função int para converter para números inteiros e float para converter para número decimal ou de ponto flutuante. Então, nesse primeiro exemplo que a gente está vendo aqui, né, os dois números que forem digitados, eles vão ser vistos como uma cadeia de caracteres, um string. Né? E o que vai acontecer, né, nessa soma, ao invés de somar dois números com uma operação matemática, vai acontecer a concatenação de dois strings. O que é que vai acontecer? Qualquer número que seja digitado, né, ele vai ser somado, ele vai ser juntado, digamos assim. Se digitar 1 e 2, não vai dar o print no 3, vai dar o print em 1, 2, no caso 12, porque vai acontecer só a junção de dois strings. No segundo caso, como a gente está colocando o int, né, que é justamente essa forma de converter, coloca a variável, recebe, né, com o sinal de igualdade, aí coloca para o que eu quero converter, seja int ou float, e aí aqui está int, input, digite um número. E aí nesse caso, né, a soma, essa soma aqui AB vai ser justamente a soma mesmo matemática. E aqui, nesse terceiro exemplo, né, calcule o bônus por tempo de serviço de uma empresa. Ele está pedindo para digitar o anos como inteiro, né? E aí o valor por ano, que é float, o número decimal, e vai fazer essa operação aqui, essa multiplicação de anos pelo valor por ano, e no final vai dar o print no bônus. Lembrando que estamos usando o formato, de novo se faz necessário o uso do formato aqui. Como vocês viram, né, ficou 34 e não 7, como ficará no exemplo, né, o segundo exemplo. E aí, aqui vai ser digitado, né, a quantidade de anos, digite o valor por ano do bônus e aí no final o valor do bônus. Erros comuns. Colocar a letra no int ou float, ou seja, quando não especificamos, né, como está aqui, digite um número. A gente não está especificando qual tipo, né, se é int ou float. No caso, aí aqui já é, né, esse erro, porque a gente não especifica o que é para digitar nesse caso, né? Aqui a gente está dizendo digita o número, só não diz se é inteiro ou float. E aí o erro pode ser que a pessoa pode digitar o número float, é um número decimal ao invés do inteiro. Nesse caso aqui está só apenas digita, então a pessoa não sabe se é inteiro, se é float, e a pessoa pode digitar uma palavra, uma cadeia de caracteres, né? Um string. E aí, se colocar a letra onde está sendo convertido para inteiro ou decimal, vai dar um erro. E o segundo erro é colocar a vírgula ao invés de ponto no float, ou seja, aqui para o computador entender que é um número decimal, tem que ser utilizado o ponto e não a vírgula. E esses são alguns dos nossos erros, né? Além desse outro que está aqui, digite o número, que na verdade não é um erro, mas digamos que tem que ser uma precaução. Sempre quando formos colocar alguma coisa para o usuário ver, temos que especificar. Por exemplo, aqui devia estar assim, digite um número inteiro. Aqui foi colocado justamente para mostrar o erro. Posteriormente, a gente vai ver exemplos que estão realmente da forma que é para ser. Por isso que acontece erros, né? Às vezes é o programador que pode gerar o erro, digamos assim, fazer com que o erro aconteça. Nesse caso do digite. Então, a pessoa não sabe o que é para digitar, então ela pode digitar
letras, e aí vai gerar um erro, tanto no int quanto no float, né? Tanto quando está convertendo para o int quanto para o float. Aqui, né, outro. E por último, um erro que está sendo usado a vírgula e não o ponto. Seguindo, temos 5 exemplos, né? Faça um programa que peça dois números inteiros. Imprima a soma, a subtração e multiplicação desses dois números na tela. Então, aqui a gente tem um programa convertendo para inteiro, né? Para poder fazer as operações matemáticas usando o número mesmo. E aí a gente tem digite um número inteiro, ou seja, nesse caso aqui está da forma correta, porque aí o programador, digamos assim, fez a sua parte. Tá lá, vai aparecer para o usuário, digite o número inteiro. Então, o usuário tem que, obrigatoriamente, digitar um número inteiro para poder as operações ocorrerem da forma que é para ocorrer. Como a gente vai ver. Então, aqui o programa foi executado, né, com sucesso, foi digitado dois números inteiros. O exemplo 2. Escreva um programa que leia o valor em metros e o exiba convertido em milímetros. Aqui, né, temos a resolução da questão 2. Aí a gente tem valor metros, que está pedindo um número float. E aí digita o valor em metros. Porque metros a gente sabe que pode ter 2,5 metros, 2,40 metros, por isso que foi colocado o float. Nesse caso, se for digitado um número inteiro, né, um 4, um 5, qualquer número, não vai dar um erro, porque o programa mesmo, ele vai transformar em float, né, em decimal. E aí aqui vai acontecer de transformar, né, de metros para milímetros, multiplicando por 1000 o valor que foi digitado em metros. E no final dá o print, o valor de metros, o valor em milímetros e usando o formato mais uma vez, porque independentemente do valor que o usuário digite, sendo ele float, né, aí ele vai transformar em milímetros. Escreva um programa que lê a quantidade de dias, horas, minutos e segundos do usuário e calcule o total em segundos. Então, aqui temos um programa maior, mas muito simples também. Que a gente pede o dia, a horas, minutos e segundos, tudo inteiro. E aí faz a conversão, né, como vocês podem ver aqui. Aqui, para ficar de forma mais explícita, né, foi dado o print, tanto na quantidade de minutos transformado em segundos, quantidade de horas transformada em segundos, de dias e de segundos mesmo, que não precisa ser convertido, pois já é segundos. E no final, que a questão está pedindo, o total de segundos, né? Então, aqui o usuário vai digitar 2 dias, está sendo digitado, 6 horas, 36 minutos e 4 segundos. E aí foi feita a conversão em segundos. Exemplo 4. Faça um programa que calcule o aumento de um salário. Ele deve solicitar o valor do salário e a porcentagem do aumento. Exiba o valor do aumento e do novo salário. Já lendo esse enunciado da quinta, porque aí a gente já segue para o exemplo 5. Escreva um programa que solicite o preço de uma mercadoria e o percentual de desconto e exiba o valor do desconto e o preço a pagar. Nessa questão 4, a gente está pedindo o aumento, né? Mas aí é praticamente a mesma lógica. Pediu para o usuário digitar o salário e a porcentagem que ele vai ganhar de aumento. Faz a operação matemática do aumento aqui, né? Que é salário vezes a porcentagem de aumento sobre 100, porque o valor vai ser digitado inteiro. E aí, aqui, salário com aumento é salário mais aumento, né? Até é lógico. E aí dá um print no aumento e no valor do novo salário, que é o salário com aumento. Aqui vai ser digitado o valor do salário. E o valor da porcentagem do aumento, né? A porcentagem que ele vai receber em cima desse salário. Então, o aumento ficou 275,94 e o novo salário 1.261,44. E a questão do desconto, né? Vai pedir o valor da mercadoria, também float, a quantidade de desconto, né? O percentual de desconto, e vai fazer a operação matemática, né? Do desconto aqui. Nesse caso, vai subtrair, não somar, como nessa anterior, né? Que era aumento.
E no final vai dar um print, o valor do desconto e do novo preço a ser pago. Então temos R$ 50 o preço da mercadoria, 15%, né, o valor do desconto, e aí ficou R$ 7,50, o valor que foi descontado, e o novo preço R$ 42,50.